Doutor, meu namorado não quer cair mais de boca. Só porque da última vez ele provocou. O que pode ser? Que pode ser, minha filha? Pode, tá pode. Chico rei azedo, rei, não toma banho, não lava, minha filha. É 3 banhozinhos ao dia, um sabonetezinho, tá bom? De aroeira, dá certo. Bicha é do Chico rei, pô, do diabo. Vou te receitar aqui, tá bom? 3 banhos ao dia e um sabonete de aroeira, tá bom? Que a catiga sabe.